saiu da Europa, atravessou o Oriente Médio e passou a maior parte do tempo na Ásia. Mas antes de falar sobre esses equipamentos de comunicação, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Você sabe se comunicar corretamente pelo rádio? Bem-vindos a bordo! Eu sou a Marina, esse é o Michel e nós moramos no mar. Estamos transformando um veleiro abandonado em um portal para novas aventuras. Quer embarcar na nossa casinha flutuante? Vem com a gente! Vem! Antes da gente comprar o nosso primeiro veleiro e se mudar a bordo, a gente foi trabalhar em navio de cruzeiro. E muito antes disso, de trabalhar em navio de cruzeiro, o nosso relacionamento já foi à distância. Pois é, mais ou menos um ano antes do Michel embarcar pela primeira vez, a gente estava já separado porque ele estava estudando no sul, né, que é a terra dele, e eu lá no Ceará. Então esse período foi assim, à distância, e logo em seguida ele já embarcou. Depois que ele se formou, eu ainda tinha mais um ano de faculdade para fazer, então ele embarcou num navio que saiu da Europa, atravessou o Oriente Médio e passou a maior parte do tempo na Ásia. Já tinha sido desafiador o ano passado, que foi quando a gente estava terminando a faculdade, né, cada um em lados opostos do Brasil. Foi muito pior quando eu embarquei no navio e a Marina não, porque aí a gente estava em lados opostos do mundo. Se comunicar durante esse período foi desafiador, porque quando era dia para ele era noite para mim e vice-versa. E isso porque hoje em dia a gente já pode mandar mensagem online, então assim que der o outro olha. Mas imagina como era antes, né? Imagina fazer tudo isso por carta, ou pior, antes de ter carta. Será que a gente conseguiria treinar um passarinho para levar uma mensagem amarrada na patinha? Ou será que valeria a pena estudar as correntes marítimas e enviar uma mensagem numa garrafa e torcer para que ela chegasse na pessoa com quem você quer se comunicar? E quanto tempo será que um processo como esse levaria? Talvez meses ou até anos, se é que ele iria funcionar. Acho que ninguém questiona o quanto a comunicação é essencial em todos os níveis de interação humana, ainda mais agora em período de isolamento. É importante conhecer os meios de comunicação que a gente tem a bordo. Mas antes de falar sobre esses equipamentos de comunicação, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Você sabe se comunicar corretamente pelo rádio? Marina Pier 46, Marina Pier 46, aqui é o veleiro Motion Me na escuta. O rádio VHF, ele é um dos equipamentos obrigatórios de se ter em barcos de esporte e recreio. E se você tem o costume de chegar no barco, ligar o rádio e ficar ouvindo, que é uma coisa legal de você ter, quando você está a bordo, deixar o rádio ligado, você vai ouvir diferentes chamadas, mais variados que você pode imaginar. Às vezes é até legal, é engraçado de ficar ouvindo aquelas histórias, mas tem uma forma correta de fazer essas chamadas, porque não é que nem um telefone, que você liga e está ouvindo ao mesmo tempo que a outra pessoa está falando. Então tem uma forma de você falar corretamente, que você vai pegar ele, chamar a pessoa primeiro. Se a pessoa responder, você começa a conversar com ela. As chamadas por rádio, elas são classificadas em 4 tipos. O tipo mais comum de falar é a chamada de rotina, que é aquela coisa, você quer pedir uma saída para a marina, um apoio para entrar na marina, ou só chamar um outro barco. Isso seria uma de rotina. Então quando você vai fazer uma chamada dessas, você sempre ouve primeiro aquele canal, o canal 16, que é o de chamada, ouve por uns 2 minutos para saber se tem alguma outra chamada em curso, se tem uma chamada de emergência ou alguma outra chamada mais importante do que a sua. Então, como é uma chamada de rotina, a prioridade dela é a mais baixa de todas. Se você esperou os 2 minutos, está liberado usar, você chama 3 vezes ou o barco ou a estação de rádio, fala, aqui é o nome da sua estação, o nome do seu barco, e aí finaliza com a palavra câmbio. Quando a outra pessoa estabelecer a comunicação com você, você vai estar pronto para dizer para ela para mudar de canal. Que lembrando que o canal 16 é só um canal de chamado ou um canal de emergência. Então você fez o contato com aquela outra pessoa e aí você diz, vamos para um outro canal. Um canal que seja de uso livre. E aí lá, passando por esse canal, aí sim você pode bater o papo e conversar o que precisa ser conversado pelo rádio. Lembrando, é claro, que a conversação por meio do rádio tem que ser de uma forma rápida e eficiente. Você não vai passar meia hora conversando com a pessoa pelo rádio. Você vai ir direto ao assunto que você quer tratar
e aí já tem a resposta e finaliza a conversação. Veleiro chocolate, veleiro chocolate, veleiro chocolate. Aqui é o veleiro Motion Me, câmbio. Bom, agora que a gente já conversou sobre a de rotina, que é o que o pessoal mais utiliza, vamos falar sobre as outras 3 formas de se comunicar, que são as mais importantes saber, não as que a gente quer usar, mas é importante saber, né? Então elas são a de segurança, de perigo iminente e de urgência. Vamos começar então falando sobre a de segurança, que é a menos grave de todas, que é para você avisar aos navegantes próximos a você sobre algum perigo. Por exemplo, se você avistou um container flutuando, então você precisa comunicar às pessoas que estão em volta, navegando naquela área, porque pode ser um perigo grande, né, para outras embarcações que venham a levar a níveis mais graves. Então como é que você faz isso? Na hora que você liga no canal 16 e aí chama Sécurité, Sécurité, Sécurité. Diz a posição daquele objeto que você encontrou e por final o nome da sua embarcação. Então assim as pessoas que estão em volta elas vão ficar sabendo, né, que tem alguma coisa naquela localização e quem disse foi a sua embarcação. Às vezes nem precisa ser um container, né? Pode ser objetos menores, como uma vez lá em Paraty alguém encontrou uma geladeira flutuando e aí acabaram comunicando e retiraram aquele objeto. Isso acontece. Sécurité, sécurité, sécurité. Aqui é o veleiro Motion Me, a 10 milhas sul da Ilha Perdida. O farol da ilha não está funcionando. Câmbio. O próximo chamado seria o de urgência, né? O de urgência é caso você tenha alguma coisa mais perigosa a bordo acontecendo, mas não corre o risco de vidas dentro do barco. Por exemplo, o barco está fazendo água e não há risco dele ir para o fundo. Então ele está fazendo água, mas as suas bombas de porão estão ok, estão suprindo bem, dá tempo de você voltar, mas é legal de comunicar que está acontecendo alguma urgência naquela embarcação. Então como é que você faz para comunicar isso? Também no canal 16 você liga o rádio e aí fala pam, 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 a sua localização, o nome da embarcação e o tipo de ajuda que você está precisando. Pan, pan, pan. Aqui é o veleiro Chocolate, a 10 milhas norte da Ilha Perdida. Quebrei o leme e estou sem comando. Preciso de um rebocador. Câmbio. Quem nunca ouviu naqueles filmes de avião caindo, Mayday, Mayday, Mayday? Pois é, esse é o pior e o que ninguém quer ouvir e o que ninguém quer chamar. Esse é o de perigo iminente. Quando as suas bombas de porão pararam de funcionar ou alguma coisa bateu no seu casco, abriu um rombo muito grande que você sabe que o barco não vai aguentar, ele vai ir para o fundo, então tem risco de vida a bordo, então você vai precisar de uma ajuda muito rápido e então você chama o Mayday. Então a mesma coisa no canal 16, você chama Mayday, 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 a sua localização e o nome da embarcação. Mayday, Mayday, Mayday. Aqui é o veleiro Chocolate, estou a 10 milhas oeste da Ilha Perdida. Estou afundando e preciso ajuda imediata. Câmbio. Independente do tipo de chamada, toda vez que você termina de falar algo, você fala a palavra câmbio, para que a pessoa que está do outro lado tenha certeza que você terminou de falar aquela mensagem e que não se cortou pela metade. Então, para saber se vocês receberam essa mensagem, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, deem um likezinho e escrevam no comentário a palavra câmbio. Então, para a gente saber que realmente você recebeu a chamada. Hoje em dia a gente tem muitas formas de se comunicar a bordo das embarcações, né? E o mais comum de todos, como a gente estava falando, é o rádio VHF, que ele é um rádio de curto alcance, que ele utiliza uma frequência muito alta e tem ondas curtas. Ou seja, ele utiliza as ondas VHF, que é o mesmo que se utilizava antigamente para televisão. Os rádios VHF, eles podem ser tanto de mão, assim, portáteis, geralmente à prova d'água, ou então de mesa, que ficam aqui colocados na mesa de navegação. É legal ter os dois, porque cada um tem um benefício.
Por exemplo, o de mesa, a antena dele vai lá em cima do mastro. Isso é uma coisa muito importante para os rádios VHF. Por ele ser de curto alcance, geralmente o tamanho máximo de transmissão dele é um pouco além da linha de visão que você tem. Então, quanto mais alto estiver a antena, maior pode ser o alcance. Isso tem até uma formulazinha para você calcular. Se você quer saber o alcance do seu rádio, você pode fazer esse cálculo dependendo da altura que está a antena no seu mastro. Já o manual é legal porque você pode andar com ele em qualquer lugar. Você deixa clipado ele no corpo, ou sei lá, em alguma emergência muito grande que você vai precisar abandonar a embarcação, você ainda tem um rádio que geralmente é a prova d'água, que você vai poder pedir ajuda e se comunicar com outras embarcações. Então é uma coisa legal de se ter os dois a bordo. Queria passar então algumas dicas que eu acabei encontrando numa pesquisa que a gente fez sobre os rádios VHF. Uma é que é proibido utilizar eles em terra, então os rádios VHF marítimos foram feitos para se utilizar no mar. A outra coisa que é interessante é a conexão da antena com o rádio. Ele utiliza um cabo coaxial, que muitas vezes as pessoas, quando querem trocar ele, podem pensar que é o mesmo coaxial de antena de televisão, mas na verdade ele é diferente, ele tem um modelo específico para os rádios. E a outra coisa, que é uma questãozinha de segurança, é que não se deve transmitir ou ligar o rádio sem estar com a antena conectada nele. Isso é uma coisa que eu vi, que parece que quando você faz uma transmissão sem estar com a antena conectada, ele acaba liberando essas ondas, essa frequência, e ele não tem para onde dissipar, e aí acaba queimando o seu rádio. Então isso são umas coisinhas simples que a gente não se dá conta, mas é bem importante de saber. Se você acompanha assim barcos e aí fica olhando, provavelmente sim, né? Se você está aqui no canal, você já deve ter visto algum barco com aquelas antenas compridonas, bem grande mesmo. Naquele caso, provavelmente aquele barco tem um rádio SSB HF. Esses são rádios utilizados mais para quem faz cruzeiro mais longo, longe da costa, porque são rádios de longo alcance. E eles precisam ter essa antena longa justamente por isso. Não é porque a antena é maior que ele consegue chegar em uma distância maior, e sim o tamanho da onda é maior. Então, por ter um tamanho de onda maior, ele precisa ter uma antena maior. O comprimento da onda pode variar de 12 a 180 metros. Mas então, como é que o rádio SSB consegue atingir distâncias tão longas? Por exemplo, você está aqui no Brasil, às vezes você consegue transmitir para alguém que está no meio do Atlântico, fazendo uma travessia do Atlântico, ou até mesmo já está na África. Você consegue fazer essa comunicação porque, ao contrário do VHF, que ele faz uma conexão de ponto a ponto, o SSB ele usa um tipo de onda celestial. O que é isso? Na verdade, você transmite ela bate na ionosfera e aí consegue refletir num outro ponto. Então, assumindo que a Terra é redonda, né, já que tem gente que não acredita, aí para os meios de navegação vamos assumir que ela é redonda, se você fizer uma comunicação de ponto a ponto, você não vai conseguir transmitir muito longe, né, porque a Terra vai começar a fazer a circunferência dela. Então, o que você faz? Você tem a ionosfera, você transmite essa onda, ela bate lá, reflete, e aí consegue descer em outros pontos mais longes. Então é um pouquinho meio doido assim, mas é como ela funciona a partir da reflexão em pontos mais altos da superfície do nosso planeta. E é por esse motivo que a transmissão do SSB depende muito mais das condições com que essa onda está viajando do que a potência propriamente dita do aparelho. Quando a ionosfera está mais alta, ele consegue atingir locais mais longe do que quando ela estiver com a ionosfera mais baixa, que é próximo do meio-dia. Quando está mais quente, com o sol maior, essa cria uma camada de íons maior e essa camada diminui. E a distância do rádio, é claro que vai diminuir. Então, ao contrário do VHF, o SSB ele não é tão confiável e tem uma qualidade de som tão bom quanto o VHF. Mas ele é muito maior o alcance dele, então ele serve para fazer essas comunicações de longo alcance, e também tem algumas outras coisinhas extras que você pode adicionar ao seu rádio SSB
como é o caso de um Pactor Modem, você pode conectar ele e aí você pode até receber mensagens, pode receber a previsão do tempo. Ele basicamente ele converte o som que está sendo recebido em uma imagem, e aí você pode ter uma carta sinótica e saber a previsão dos próximos dias, mesmo estando no meio do Atlântico, por causa do rádio SSB e do som dele. Os rádios são formas mais convencionais de se comunicar, já estão aqui nos barcos há muito tempo, mas com a tecnologia evoluindo, a gente tem opções de comunicações muito legais que estão por vir e estão crescendo, que é o caso da comunicação satelital. Oi! Se você está curtindo o conteúdo ou se o canal já lhe ajudou, lhe ajuda de alguma forma para sua vinda a bordo, que bom, a gente fica muito feliz e a gente queria agradecer aos nossos apoiadores, que é graças a eles que tudo aqui no canal existe, né? Então muito obrigada de coração pelo apoio de vocês, isso ajuda demais a gente. E outra coisa que ajuda é compartilhar o canal com amigos, compartilhar um vídeo que foi informativo para você com alguém que talvez você ache que seja útil também. É isso aí, muito obrigada, gente! Tchau! Então, vamos falar um pouquinho de satélite. Eu acho que isso é uma coisa muito legal de se falar e eu acho que vai crescer muito a bordo dos barcos. Bom, eu sou fascinado com tecnologia e eu acho que os satélites vão chegar nos barcos, mesmo pequenos, muito logo. Nos barcos grandes já funcionam muito bem, como é o caso de quando eu estava trabalhando no navio de cruzeiro. Eu embarquei super rápido antes de terminar a faculdade. Eu terminei tudo que eu tinha que fazer na faculdade, mas eu não tinha feito a minha apresentação do estágio. E eu tive que fazer, sabe aonde eu fiz a apresentação? Eu estava atravessando o Oceano Índico. Isso já está nos barcos grandes. Eu acho que muito próximo vão chegar aqui nos nossos barcos. Já tem barcos implantando, pequenos. Ainda o custo está muito alto, mas isso vai chegar muito logo. Tem uma empresa que já está começando a lançar os seus satélites, que eu não sei se vocês ouviram falar, é a Starlink. A ideia deles é levar a internet acessível a todos os lugares do mundo. Então eles vão lançar centenas de satélites a um preço muito baixo. Então eu acho que isso já está começando a chegar lá. Então eu acho que essa é a minha previsão. Me diz aí nos comentários o que vocês acham, o que vai ter de tecnologia muito logo aqui nos barcos. E eu acho que era isso então, marujos, câmbio e desligo.